Muito bem, vamos lá, vamos começar já com a oração, né? Já tem bastante gente dentro, estava todo mundo aí aguardando, né? Então vamos começar com essa oração em o nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, Senhor Deus e amado Pai. Aqui estamos para a nossa quarta live deste jejum de Daniel. Lives, ó Pai querido, em que o Senhor tem falado conosco através da sua palavra e tem nos abençoado, Senhor meu Deus, como tens nos prometido. Oh, meu Pai querido, teu povo está aí, Senhor. Tivemos este probleminha técnico, mas as pessoas não foram embora, ficaram aguardando, Senhor meu Deus, a live entrar. E eu tenho certeza, Senhor, que hoje será grandiosa a bênção na vida dessas pessoas. Quando nós vemos, ó Pai querido, que tem coisas tentando nos impedir, nós sabemos que são ações malignas tentando nos atrapalhar. Por isso, Senhor, temos que estar sempre atentos, temos que estar sempre ligados contigo, Senhor, para que o erro não aconteça e tomemos posse das bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Então fale aos nossos corações e abençoa-nos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pessoal, não vamos nos demorar então. Eu ia dar alguns recados aqui, mas a gente acabou começando esse tempinho um pouco mais tarde, né? Para quem entrou agora, eu já expliquei no começo, tivemos aí alguns probleminhas técnicos, mas ao vivo é assim mesmo, né? Dá um probleminha, a gente tem que correr, arrumar, e graças a Deus deu tudo certo. Já vamos entrar direto na mensagem, na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e vamos para o livro de Mateus, capítulo de número 21. Perdão, Mateus capítulo 20. O versículo é o 26. O segredo de uma vida abundante. Mateus capítulo 20, versículo 26 e 27 são palavras de Jesus. Olha o que o mestre nos fala. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Aqui está a nossa mensagem. Jesus ele disse que se nós quisermos ser grande, se nós quisermos então alcançar o sucesso, estar no topo, ser o primeiro, nós temos que aprender a ser servos. Por que Jesus disse isso? Ele estava aqui com os 12 discípulos e a mãe de dois deles chegou então para Jesus e disse: Mestre, prometa-me que quando o Senhor chegar no teu reino, os meus 2 filhos sentarão, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os outros 10 discípulos ficaram chateados. Poxa, mas quem eles pensam que são, né? Estamos todos aqui na mesma missão, eles querem ser melhor do que nós, quer ter lugar de honra, lugar de destaque. Jesus respondeu para ela, falou: olha, eu não sei se eles podem beber do cálice que eu vou beber. Em outras palavras, você está pronto para enfrentar as responsabilidades que um cargo de alto nível exige de você? Porque muitas vezes nós estamos pedindo a Deus certas bênçãos, mas não nos preparamos para receber tais bênçãos. E isso acaba influenciando de maneira ruim nas nossas vidas. Porque Deus ele não nega. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Então a pessoa que chega diante de Deus, reivindicando seus direitos em Cristo Jesus, ele vai entregar. Ah, pastor, mas Deus não sabe o que é melhor para a gente? Ele sabe. Por isso que ele disse que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se nós esperar o tempo do Senhor, se nós então seguirmos o passo a passo que Deus está nos dando, então nós vamos estar dentro do plano dele e receberemos o que é bom, perfeito e agradável. Mas se formos insistentes, se quisermos então antecipar certas coisas, podemos receber na permissão de Deus. O que a gente fala da vontade permissiva, mas não na boa, perfeita e agradável. A pessoa acaba recebendo e acaba não sabendo usar corretamente aquilo que Deus colocou nas mãos dela. Nós vimos na mensagem de ontem que Saul ele havia sido colocado como rei no trono de Israel. Só que foi apenas depois de algum tempo que Samuel chegou para Saul e falou: olha, Deus me mandou aqui para te ungir rei e confirmar o seu reinado. Basta somente agora você obedecer a palavra do Senhor. E ele não obedeceu, não teve o reinado confirmado. Ou seja, ele veio sendo preparado. E mesmo depois de toda a preparação, quando ele chegou na prova final, ele ainda cometeu um erro. Vamos ver aqui o caso do filho pródigo para você poder entender um pouco mais. Lá no livro de Lucas, o capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. O versículo 11 diz assim, olha só. E disse, isso é Jesus contando uma parábola. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Olha só, ele reivindicou aquilo que era direito dele.
E ele, o pai, repartiu por eles a fazenda, ou seja, deu a ele a parte que pertencia e deu ao filho também, a mais velho, a parte que lhe pertencia. Quando você chega diante de Deus em oração, usando a palavra de Deus, reivindicando aquilo que é seu de direito, ele lhe entrega. Mas o que nós precisamos observar não é somente o que a palavra diz que realmente vai ser interessante para nós. Como eu acabei de falar, Mateus capítulo 7 diz que aquele que pede, recebe. Mas lá no livro de Atos, no capítulo 20, o versículo 35, o Senhor também disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O que isso significa? Que a pessoa que está disposta a ser servo, como nós vimos lá em Mateus 20, que a gente estava lendo agora, o Mateus 20, versículo 26 e 27, se você quer ser grande, se você quer ser o primeiro, você tem que aprender a ser servo. Isso significa que ser servo é estar pronto para servir, é estar pronto para se doar em favor de alguém, em favor de alguma coisa, trazendo para o ministério, você se doar em favor da obra. Nós vamos ter o evangelismo no sábado, é você estar lá no sábado de manhã para ajudar a entregar um panfleto, convidar as pessoas para virem no culto no domingo, é você estar também lá no sábado de manhã para ajudar na faxina, na limpeza, na manutenção de alguma coisa, enfim, é você ser servo, é você se colocar à disposição para dar. Por isso que ele disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas quando você dá, você também recebe. Eu costumo dizer que é um ciclo. O ciclo é algo que gira e não tem fim, né? Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. Ou seja, quanto mais você dá, mais você recebe. Só que tem pessoas que se chegam diante do pai só para pedir. E foi o caso desse jovem. Ele chegou para o pai e falou, pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. O pai deu, era direito dele. Ele era herdeiro. Ele recebeu a herança. O problema foi esse daqui, ó, versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ou seja, ele partiu para uma terra distante, partida. Coloca isso no seu pensamento. Partida representa despedida, tristeza. Momento de despedida é um momento de tristeza. Seja a despedida de um ente querido que acabou falecendo, ou seja a partida um ente querido que veio para te visitar, passou um tempo na sua casa, tempos maravilhosos em que vocês estavam juntos, mas chegou o tempo da partida. Aí fica aquela tristeza, né? Fica aquela esperança de quem sabe um dia você volta, quando você volta, eu não sei. Bom, a palavra partida, na maioria das vezes, ela não traz algo de bom, principalmente no que se refere a esse sentido que nós estamos estudando hoje. Ele partiu para uma terra longínqua. Tem pessoas que quando exigem aquilo que é seu de direito, sem estar preparado para receber, ou querendo antecipar algo que Deus tinha para ela, isso não vai ser bom. As pessoas acabam então se distanciando. Ele partiu para uma terra longínqua. Tem pessoas que se distanciam do Senhor, tem pessoas que acabam se distanciando da palavra, tem pessoas que acabam se distanciando da fé, vai esfriando, né, a fé da pessoa, a comunhão com Deus, e isso não é bom. Nós estamos neste jejum justamente para quê? Para nos aproximarmos e não para ficarmos distante. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós nos aproximamos dele. Mas nós temos que buscar ao Senhor, nos colocando diante dele como servos. Nos colocando diante dele para fazer a vontade dele. E não nos colocarmos diante de Deus para exigir que ele faça algo em nosso favor. Ele é o Senhor, nós somos os servos. São os servos que fazem a vontade do seu Senhor e não o contrário. Agora, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, ele é tão maravilhoso que quando nós nos colocamos diante dele como servos, aí sim, nós vamos ser recompensados com coisas grandiosas e maravilhosas, muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Aquele jovem chegou e pediu a parte da herança, ele recebeu aquilo que era dele, mas desperdiçou tudo, acabou perdendo, ficou longe, nós conhecemos a história, acabou passando fome, perdeu tudo que tinha, foi trabalhar no chiqueiro, estava já desejando comer a comida dos porcos, olha que coisa séria. Mas ele caiu em si, isso é o importante. A Bíblia diz aqui, no versículo de número... Nós lemos até o 3, né? Não, nós estamos no 11. O certo homem, poucos dias depois, o versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, versículo 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha lá, versículo 17, que é o nosso versículo. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores, ou seja, quantos abundância de pão,
e eu aqui de fome. Nós temos que estar sempre junto ao Senhor, sempre diante da presença do nosso Pai, para não cometermos o erro de nos distanciarmos. Mas a grande boa notícia é essa: aquele que se distancia, ele tem a misericórdia do Pai sempre disponível para ela, para se achegar diante do Pai, para se achegar diante de Deus, pedir perdão e receber de volta, né, aquilo que havia sido perdido. Ele caiu em si. E olha o que ele disse no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Presta atenção aqui no final do versículo 19: faze-me como um dos teus trabalhadores. Uma outra tradução diz: faze-me como um dos teus servos. É assim que nós temos que nos achegarmos diante do Senhor todos os dias. Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para fazer a tua vontade. O que o Senhor deseja para a minha vida hoje, o que o Senhor deseja, para o que o Senhor deseja me usar hoje, levar uma palavra para alguém, orar por alguém, ajudar um necessitado, abençoar a vida de uma pessoa. Você tem que se colocar diante do Pai dessa maneira: Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque se fosse por merecimento, nunca seríamos. O próprio João Batista, quando Jesus chegou diante dele, o João Batista olhou para Jesus e falou: olha, eu não sou digno nem sequer de amarrar a sandália dos seus pés. Aquele centurião romano, quando chegou diante de Jesus para poder pedir que o servo dele fosse curado, Jesus falou: olha, eu irei e lhe darei saúde. Aquele homem falou: eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo dos meus telhados. Nós temos que entender isso. Se depender de nós, nós não somos merecedores. Agora, quando nos humilhamos diante do Senhor, quando nos colocamos diante dele falando exatamente como este jovem fez, ele disse: pequei contra os céus e perante ti. Reconheceu que era um pecador, reconheceu que havia errado e falou: olha, faze-me como um de teus servos. Essa é a mensagem: ser servo. E quando ele voltou para casa, bem rapidinho aqui, o que foi que o pai fez? Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Olha que coisa tremenda. Quando ele então estava voltando para casa, o versículo anterior aqui, ele diz que o pai o avistou de longe, correu até ele, o abraçou e o beijou. Olha só o retorno para a alegria. Aqui quando ele pegou e falou para o pai: pai, faz de mim como um dos teus servos, o pai o recebeu com amor, o abraçou, o beijou, encheu ele de bens, né? Deu honra a ele e deu uma festa. Olha a diferença: anteriormente ele tinha chego diante do pai para pedir, ele recebeu? Recebeu. Aquilo acabou trazendo para ele uma despedida, acabou trazendo para ele uma tristeza. Mas quando ele se colocou diante do pai como servo, aquilo ali foi motivo dele receber uma festa, foi motivo dele receber ali o amor, foi motivo dele receber alegria. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós nos colocamos diante do Pai como servos, nós recebemos aquilo que nem imaginamos. Temos direito como filhos da herança do Pai, mas Ele nos entrega muito mais do que nós nunca imaginamos. Lá no livro de Coríntios está escrito que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem sequer subiu ao pensamento do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou seja, para aqueles que se colocam diante de Deus com humildade, para aqueles que se colocam diante do Senhor como servo. Senhor, eu sou teu servo, eis-me aqui. Deus vai fazer coisas grandiosas em seu favor. Esses 10 dias de jejum é para transformar a sua vida. É você se aproximando, é você vivendo na intimidade, é você se enchendo com o Espírito Santo, é você se colocando diante de Deus como servo. E o que Deus vai fazer por você vai ser motivo de grande alegria, e você vai festejar por todo esse ano de 2021 e ainda terá muito mais para comemorar para o resto da sua vida. Se coloque diante de Deus como servo e receba o melhor do Pai Celestial em o nome de Jesus. Vamos orar? Pega aí a sua pastinha com seus pedidos de oração. Eu deixo uma do lado aqui, só para mostrar para as pessoas, né, que ainda não sabem. Estou vendo que algumas pessoas novas entraram. Nós temos aqui os pedidos de oração, onde nós estamos colocando nos quadrinhos, em cada dia um pedido de oração. Nas pastinhas de todas as pessoas que estão participando, já estamos aí com o nosso 4º pedido de oração. E no dia 28, que é domingo agora, nós vamos subir no monte, será o fechamento, será a entrega desse jejum, dessa consagração, e nós vamos estar lá no monte de oração, todos os pastores da Igreja da Graça da cidade de Diadema, estamos todos nessa mesma fé, e vai ser maravilhoso em o nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar então em o nome do Senhor. Pai querido, nos colocamos mais uma vez diante de Ti em oração neste momento.
agradecendo por mais esta lição. Os filhos de Zebedeu chegaram diante de Jesus e queriam um lugar de destaque, queriam um lugar de honra. Jesus repreendeu e disse: olha, vocês estão preparados para beber do cálice que eu vou beber? Vocês estão prontos para chegar no topo como vocês querem? Tem que estar preparado. Eles responderam que sim. Essa é a resposta da grande maioria das pessoas, mas nós vimos aqui no caso do filho pródigo, ó Pai amado, que ele pensava estar pronto, mas não estava. Oh Senhor meu Deus, pronto mesmo está aquele que se coloca diante de Ti com humildade, aquele que se coloca diante de Ti reconhecendo, ó Pai querido, que sem o Senhor nós não somos nada. Pai amado, nós não queremos antecipar nada em nossas vidas, queremos que os Seus planos se cumpram, ó Pai querido, conforme o Senhor planejou. Oh meu Pai amado, e sabemos que tudo aquilo que o Senhor planejou para nós são coisas grandiosas e maravilhosas, para que possamos então receber as riquezas da herança que o Senhor tem para nós. Oh, aquele filho quando voltou e se colocou diante do pai como servo, ele recebeu sinal de honra, e foi dada uma festa para ele. Pai, nós queremos viver uma vida de festa, uma vida de alegria, Senhor meu Deus, mesmo nos momentos de lutas e adversidades, queremos, Senhor meu Deus, então esta alegria no nosso coração, que é a certeza da vitória, é a certeza, ó Pai querido, de que estaremos no topo, porque o Senhor assim nos prometeu, e o Senhor é fiel para cumprir. Por isso, Pai, eu estou aqui juntamente com este teu povo orando e falando a Ti, Senhor, eis-me aqui. Fala isso para Deus, você nesta oração, diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, eu estou à sua disposição, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Faz de mim, Senhor meu Deus, conforme o teu querer, opera na minha vida, Senhor, conforme os teus planos, e usa-me, ó Pai querido, como uma ferramenta em tuas mãos, para pregar o evangelho, para levar a tua salvação, para abençoar vidas, em o nome de Jesus. Senhor, e tu és um Deus tão grandioso e maravilhoso, que nós vimos aqui na mensagem de hoje, que quando nos colocamos diante de Ti como servos, o Senhor nos surpreende e faz coisas grandiosas. Por isso, Senhor meu Deus, sabendo que assim o Senhor age em nosso favor, eu levanto agora a minha voz em o nome de Jesus, para repreender toda a força do inferno, sabendo, ó Pai querido, que o Senhor está conosco neste momento, para nos dar a vitória. E eu digo a você, diabo, que veio contra a vida deste homem, que veio contra a vida desta mulher, eu te repreendo, eu exijo, eu ordeno: saia fora, vá embora, desapareça com todo o teu mal. É doença, é enfermidade, é desemprego, é aperto financeiro, é dificuldade, é problema dentro de casa, é briga no casamento. Eu te repreendo, eu anulo, eu digo todo mal, toda maldição, toda obra do inferno, saia. Diabo que veio com esse vírus maldito, que está trazendo problemas na vida de milhões de pessoas, que está ceifando vidas, eu te repreendo e eu digo: aqui não, diabo. Para essas pessoas que estão aqui neste propósito, não vai ter dano algum na vida delas, pois nós estamos há mais de um ano nesta oração, nada nos causará dano algum, e nós não recuamos, nós exigimos, nós ordenamos: fora, fora, diabo. A Igreja da Graça do Serraria ainda não perdeu nenhum membro e não vai perder. Essa palavra ainda não existe, não perdemos e não vamos perder. Essa pandemia vai passar, vai acabar, e estaremos todos ali, firmes e fortes na presença de Deus, porque o teu mal, diabo, não nos causa dano algum. Está repreendido não só a Covid, mas qualquer doença, enfermidade e maldição, em o nome de Jesus. Pai querido, agora eu peço a bênção do Senhor. Meu Pai querido, conforme o teu povo tem pedido, e colocado nesta cartela, e falado diante de Ti, Senhor meu Deus, nas orações, neste jejum, nesta consagração, a Tua palavra diz que se nós nos agradarmos do Senhor, ou seja, se nós formos Teus servos, então o Senhor concederá o desejo do nosso coração. Tu és um Deus maravilhoso, Pai, Tu és Senhor, e faz o nosso desejo. Como pode isso, Pai? Uma mente humana limitada como a nossa não dá para entender, mas sabemos que vamos receber a fé, nós cremos nisso, ó Pai. Por isso assim eu determino e declaro em nome de Jesus, que esse teu povo que está participando deste propósito está abençoado para a tua glória, em o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Esse é só o 4º dia, são 10 dias desse jejum de Daniel, tirando o manjar desejável, Deus acrescentando coisas maravilhosas em nossas vidas, trazendo aí essa festa, essa alegria para todos nós, em o nome de Jesus. Guarda mais essa palavra no seu coração, vai acrescentando aí a cada dia o que Deus está revelando a você, e viva de acordo com esses ensinamentos, e assim você viverá esta vida abençoada e abundante que Deus prometeu, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu deixo também o convite para que você possa estar conosco
Hoje, segunda-feira, já tivemos já o culto da prosperidade. Quarta-feira, orando pela família. Sexta-feira, cura e libertação. E domingo, o grande dia da igreja, o principal dia, né? O domingo dos filhos de Deus, fazendo aquela busca pelo Espírito Santo e fechando aí não só o mês de fevereiro, mas também esse nosso jejum e nessa consagração. Eu aguardo por todos vocês lá, e no domingo não esqueça de me levar a cartela com todos os pedidos de oração, que por volta das 9 horas da noite estaremos lá no monte apresentando o pedido de oração, e a live vai ser lá no monte junto com todos os pastores. Vai ser grandioso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã 10 horas, mais ou menos nesse horário, mais uma vez nesse horário. Hoje tivemos esse probleminha, começamos um pouquinho mais tarde, mas Deus abençoando em nome de Jesus. Até amanhã, fica na paz, Deus te abençoe.